pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha, eu estou passando por aqui para que a gente possa continuar conversando sobre as disciplinas espirituais, que nós começamos este assunto no último vídeo. Nós estamos falando de saúde espiritual à luz da Bíblia por esses dias, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre as disciplinas espirituais. O que acontece é que nós falamos no último vídeo da leitura da Palavra de Deus. Eu dediquei um vídeo inteiro sobre esse tema, porque é uma das disciplinas mais importantes para nós, se não for a mais importante, a leitura da Palavra. Ela é muito importante porque ela é como se fosse um alimento para o nosso espírito. E Jesus deixou escrito assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, é uma prova de amor para Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. Mas como que nós vamos guardar os mandamentos dele se nós não conhecermos esses mandamentos? Então, nós vamos, primeiro, precisar meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para que nós possamos guardá-la no nosso coração. Se você não assistiu, volte lá e assista. Falei sobre o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo de comunicar conosco no nosso espírito. Eu quero deixar claro que Jesus Cristo trouxe uma nova aliança. Na antiga aliança, era sempre necessário oferecer sacrifícios pelos pecados para que nós pudéssemos ser perdoados. Mas quando Jesus veio, ele fez um sacrifício único, para que não fosse necessário mais sacrifício oferecido. Nós somos salvos pela graça, por um favor que nós não merecemos pelo sacrifício de Cristo. Mas então, por que que nós precisamos fazer sempre essas disciplinas espirituais? É um meio de penitência? Não é um meio de penitência. Ao contrário, é um privilégio de poder nos relacionar diretamente com Deus, porque quando Jesus veio, o véu do templo se rasgou. O que significa o véu do templo se rasgou? Havia uma separação entre Deus e o homem. Somente certos sacerdotes que poderiam receber o Espírito de Deus e ouvir a voz de Deus e falar diretamente com Deus, era um privilégio para poucos, mas havia uma promessa que nos últimos dias o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne. Então, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga, significa que esse tempo chegou, inicia uma nova aliança que está registrado no Novo Testamento, entende? Então, nós vamos meditar sobre algumas disciplinas, e assim como o nosso corpo precisa do exercício físico, o nosso espírito também precisa do exercício espiritual para ter mais sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Já falamos da palavra no vídeo anterior, e agora nós vamos dar continuidade falando da oração. Eu sou suspeita para falar de oração, né, gente? Porque a oração, para mim, é colo de pai. A oração é relacionamento, é falar com Deus, é ouvir o que Deus tem para falar, né, conosco. E é um diálogo onde você fecha a porta do quarto, como Jesus ensinou, né? Quando orares, entra no teu aposento e o teu Deus que te vê em secreto, né? E vai dar respostas públicas daquele momento de particular, aquele momento de relacionamento, né? Com o Senhor. Então, o Senhor, inclusive, me confiou uma ferramenta que é o relógio de oração, como eu já falei para vocês, esse tempo com Deus, né, que nós precisamos passar todos os dias, é um tempo no secreto, né? E por que que eu venho publicamente expor? Para convidar mais pessoas para aprender, né, a passar esse tempo com o Senhor no secreto, porque o Senhor, depois de me ensinar algumas coisas no secreto, ele me disse, agora vai e ensina para outras pessoas também. Essa ferramenta, ela veio para mim num momento de muita dificuldade. Eu estava passando um momento em que a minha vida praticamente perdeu o sentido. Era um momento muito difícil para mim, eu não tinha mais vontade de viver. E o Senhor, o Espírito Santo, comunicou com o meu espírito dizendo assim, cria um relógio de oração. E o Senhor me deu todas as instruções como esse relógio deveria funcionar, e eu já falo sobre isso em outros vídeos também aqui no canal, vocês podem procurar lá, relógio de oração, não vou me aprofundar agora, mas é uma ferramenta para que a gente possa orar pelos irmãos e também os irmãos possam orar por nós e que nós possamos desenvolver o nosso momento com Deus, porque não tem preço, é algo que verdadeiramente faz a diferença nas nossas vidas, esse tempo diário com o Senhor. Tem um modelo de oração? Tem um modelo de oração que Jesus deixou, não é? Que é o Pai Nosso.
O Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, essa oração não é para que a gente possa estar repetindo. Podemos repetir as mesmas palavras? Podemos, mas é um modelo. É um modelo para que quando a gente estiver no nosso secreto com Deus, nós possamos fechar a porta do quarto e, primeiramente, reconhecer, né, que Deus é nosso Pai. E para isso, se Ele é o Pai nosso, nós precisamos lembrar de tratar os outros também como os nossos irmãos, né, os nossos semelhantes, porque não tem como nós abençoarmos, bendizermos o Deus nosso Pai, dizer que amamos Ele se nós não amamos os nossos irmãos. A Bíblia diz que é mentira se nós dissermos que amamos a Deus quem nós não vemos, se nós não amamos aqueles que nós nos relacionamos e vemos todos os dias. Então, é um exercício, a cruz ela é um exercício entre o relacionamento com Deus e o relacionamento com os homens, e isso tem que ser treinado e aperfeiçoado todos os dias, porque não é fácil, né, relacionamento, mas treinar o nosso relacionamento com os nossos irmãos, perdoar, né, porque perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, então é um exercício de aprender a perdoar todos os dias e amar, porque nós precisamos do perdão de Deus também todos os dias, né? E se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. Então, a nossa oração, ela fica sem efeito. Então, nós precisamos exercer perdão. E se nós tivermos alguma dificuldade de perdoar, pedir a Deus que nos ajude. E o Espírito Santo, ele vem nos ajudando cada dia, né? Nos ensinando, derramando amor nos nossos corações, porque é um dom de Deus, não vem de nós. Reconhecer que a vontade de Deus precisa ser feita e não a nossa, por mais que nós colocamos ali, seja feita a tua vontade, apresentamos as nossas vontades, nossos desejos, nossos anseios, mas sempre reconhecendo que a vontade de Deus precisa ser feita prioritariamente, né? Que mais? Levar a sociedade para o Senhor, pedir provisão diária, né? Do pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer que todos os dias nós precisamos estar em oração, né, para que o Senhor venha nos dar o nosso pão cotidiano, e assim também o nosso alimento espiritual, porque não é só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, pedir ao Senhor livramento nas tentações, livramento de todo mal, e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A oração é algo também como uma semente, né? Pode ser visto assim como uma semente, porque esse tempo que nós temos com o Senhor, adorando, colocando algumas coisas na presença dele, algumas necessidades, apresentando nossos irmãos, né? Tem intercessão também, apresentando as pessoas que nós amamos. E às vezes nós vamos ter respostas de oração que são imediatas, às vezes nós vamos ter respostas de oração que vêm nos próximos dias, nos próximos meses, né? Sinais, coisas que vão sendo transformadas, que você vai falar, olha, eu orei por isso, estava difícil, agora se resolveu, eu não vi uma saída, agora vejo, conheci uma pessoa, e você vai vendo que é resposta de oração, né? Mas podem passar também muitos anos e aquela resposta ainda não chegou. Mas é como uma semente, né? Que está sendo plantada, que está sendo regada, e Deus nunca deixa de responder orações. Isso aí nós podemos ter a certeza. Mesmo que não seja também da nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito, é no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, mas ele nunca deixa de responder. E quando ele não faz o que nós queremos, a vontade dele é boa, perfeita, agradável, muito melhor do que a nossa, e ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Então, sobre oração, eu não vou falar mais, porque senão fica o dia todo, mas nós vamos continuar em seguida, tem o jejum. O jejum é algo que os judeus já praticavam antes de Jesus mesmo, né? É a abstinência, sobre a abstinência de alimentação, gente. A abstinência de alimento, a abstinência de água. Se você faz um outro tipo de jejum, eu faço outro tipo de jejum. Eu não como, eu deixo de fazer uma coisa que eu gosto. É um propósito com Deus, é um voto. Mas o jejum é a abstinência de alimentação. Jesus jejuou, os judeus jejuavam, era abstinência de alimentação por um dia ou mais, às vezes abstinência de alimentação e água, ou às vezes só de alimentação, quando são vários dias, porque senão a pessoa fica desidratada, adoece, né? E pronto, não convém. Então, o jejum, qual que é o propósito do jejum? É mortificar a carne, né? É fortalecer o espírito, é dizer não para a carne, é que o espírito possa ganhar mais domínio sobre a carne, exercer o domínio próprio, de ser dirigido mais pelo espírito do que pela carne, do que pelas emoções, porque quando somos guiados por nós mesmos, tendemos a errar mais. Mas quando
estamos mais quebrantados fisicamente, a nossa alma é quebrantada, o espírito, ele ganha mais força. E quando nós aprendemos a dizer não para o nosso corpo, para instintos tão primordiais, sobrevivência, que é a alimentação, nós também podemos dizer não para o nosso corpo em outros instintos que talvez nos levem a errar. Então, o jejum traz muito fortalecimento espiritual para nós. Outra disciplina, depois do jejum, nós já falamos da palavra, já falamos da oração e do jejum. O Senhor Jesus também ensinou a jejuar. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que te vê em secreto, e ele te recompensará. O objetivo não é mostrar nada para ninguém, mas desenvolver um relacionamento com Deus, né? A meditação também é sobre a palavra de Deus, é sobre sempre trazer à memória o que a palavra de Deus diz sobre nós, né? Não importa o que os outros digam, o que os outros pensam, o que a sociedade diz, importa o que Deus diz. Então, você está sempre exercitando sua mente, refletindo, guardando a palavra de Deus, como está escrito, na palavra está escrito assim, que nós devemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro. Às vezes nós adoecemos porque a nossa mente ela nos traz tanto lixo, né? Tanto pensamento ruim, tanta coisa negativa. E eu aprendi muito no livro da Joyce Meyer, que diz: pense sobre o que você está pensando, porque os seus pensamentos vão se tornar as suas palavras, e as suas palavras vão se tornar as suas ações. Então, depois que eu li esse livro, eu comecei a pensar no que eu estava pensando, e eu vi que tinha muito lixo na minha cabeça, sabe? Eu estava numa fase difícil, e os pensamentos eram muito negativos. Então, eu comecei a ouvir também Augusto Cury, que ele dizia o seguinte: a gente não consegue parar a construção de pensamentos, mas a gente pode modificar. Você pode substituir aquela lista de pensamento negativo por uma lista de pensamento positivo. E isso depende muito também de que você está alimentando a sua mente. Se você está ali só no noticiário, com notícia ruim o tempo todo, ou se você está ali ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, pensando no que a palavra de Deus diz. Então, isso vai modificar os seus pensamentos, que vai modificar a sua maneira de falar e a sua maneira de agir. Consequentemente, uma mudança de vida, né? Renovação do entendimento, como está escrito em Romanos, nós devemos renovar nossa mente, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Deus começou a ministrar isso no meu coração, isso me fez muito bem. Outra coisa que a gente precisa como disciplina espiritual é o amor, a caridade. Em algumas versões está escrito caridade, em outras versões está escrito o amor. Então, está escrito assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, Deus, ele faz justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, está escrito na Bíblia. Deus faz parte do caráter do nosso Deus cuidar das pessoas que estão mais desfavorecidas, que estão mais desamparadas, que estão mais desintegradas, por algum motivo ou por outro. Então, nós, como servos de Deus, nós precisamos ser imitadores dele, né? O que o nosso Pai faz, nós fazemos também. Então, se nós falamos que nós servimos a Deus, mas nós não cuidamos dos pequenininhos dele, nós não estamos servindo a Deus. Não tem como servir a Deus sem servir o próximo. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Então, a caridade, o amor, é uma religião. A nossa religião é o amor. Entende? Não é um conjunto de regras, o povo é que complica, o homem complica, mas as coisas com Deus são simples e descomplicadas, como diz o Tales. Pronto. O serviço, né? Porque nós também trabalhamos para os nossos irmãos, nós prestamos serviço quando nós servimos a Deus, porque Jesus nos ensinou: ora, eu sendo mestre vos lavei os pés, vós também devereis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, faça isso também. Então, Jesus nos deixa um exemplo de humildade quando ele lava os pés dos discípulos, né? E o serviço, ele deu a vida para servir a humanidade. Então, nós precisamos prestar serviço, nós não podemos viver uma vida só em torno do nosso eu, das nossas coisas, das nossas prioridades, né? Em torno daquilo que nós achamos que é útil para nós. Nós precisamos ver aqueles que estão à nossa volta, se eles realmente estão necessitados também de alguma coisa que nós podemos ser úteis, que nós podemos ajudar. Então, nós somos criados para ser semelhantes a Cristo.
E essa foi a vida dele, o servir foi a vida dele, né? A confissão, confessai vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão de pecados também é uma disciplina espiritual. E é uma disciplina difícil de ser aplicada. E ela deve ser aplicada a irmãos de maior integridade, maior confiança, e mais íntegros e mais, como eu vou dizer, mais discretos, né? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós erramos, mas nós não devemos defamar uns aos outros, porque defamar, tirar a boa fama, também é pecado. Quando nós fazemos isso com o irmão, que abre o coração dele para nós, que conta com as nossas orações, que conta com o nosso conselho, conta com o nosso apoio, e daí nós vamos lá depois e começamos a falar e defamar a vida daquele irmão, né? Porque a Bíblia diz que todos nós erramos, nenhum de nós está sem pecado. Então, quando o irmão ele vem falar daquela dificuldade, daquela limitação que ele está enfrentando para nós, é porque ele conta com o nosso apoio, a nossa oração, a nossa dedicação. Então, nós precisamos estar aptos para oferecer esse serviço, porque nós também precisamos todos os dias do perdão de Deus, não é verdade? Então, confessar é um ato de humildade, de quebra de orgulho, e às vezes é necessário, nós só precisamos saber para quem. Nem sempre é fácil, nem sempre todas as pessoas têm essa facilidade, né? De nos ouvir e nos acolher e orar por nós. A adoração. A adoração também é uma disciplina espiritual. Na verdade, por si só, a nossa vida já precisa ser uma vida de adoração, mas é importante também nós termos momentos para contemplar a glória do Senhor, para dizer palavras de adoração ao Senhor, para dizer a Ele que nós o amamos, para dizer a Ele quanto Ele é importante para nós, quanto Ele é soberano, quanto nós reconhecemos a glória de Deus, né? Então, está escrito assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e é amável cantar louvores ao Senhor. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então, o Senhor, ele se alegra quando nós o adoramos, né? E a alegria do Senhor é a nossa força, né? É importante nós estarmos sempre em adoração ao Senhor. Na nossa congregação, na nossa igreja, nosso pastor nos ensina que a adoração precisa ser um estilo de vida. A comunhão. Consideremos-nos também uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, aqui está falando de nos reunirmos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então, é uma disciplina que não é opcional. Nós precisamos nos congregar, nós precisamos estar juntos, reunidos, ali compartilhando os dons que Deus nos deu, os serviços que o Senhor nos deu para fazer um pelo outro, pela obra dele, pela casa dele, estar junto estudando, estar junto em oração, estar junto em adoração. Foi uma das principais disciplinas que Jesus pediu aos seus discípulos quando ele foi para o céu. Ele disse: ficar reunidos no mesmo lugar, até que lá do alto seja revestido de poder e do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja ficava ali reunida, compartilhando no partir do pão e nas orações. E Deus se agradava e fazia muitos milagres na igreja primitiva. Então, é o modelo que nós seguimos até hoje, estar reunidos, adorando e buscando a Deus, compartilhando aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Já estou terminando, gente. Agora ficou faltando uma última disciplina que eu anotei, que é a solitude. Deve ter outras também. Se vocês souberem mais, anotem aí para mim, que agora eu já não estou lembrando, para que eu possa me lembrar ou aprender. A gente está sempre aprendendo. A solitude é necessário ficar só para que nós possamos sempre estar desenvolvendo a comunhão com o Senhor e ficar só com Ele para ouvir melhor a sua voz. A solitude é algo que Jesus praticava, né? Às vezes ele ia para o deserto, se retirava para ouvir melhor o que Deus tinha para falar para ele, e muitas vezes outros homens da Bíblia também, né, faziam isso, como Moisés, também subia ao monte para orar, para ouvir o Senhor, porque muitas vezes é necessário calar a voz da multidão, calar outras vozes, silenciar, né, aquela correria, aquela demanda que nós temos para estar só, para estar sós com Deus.
E a solitude, que muitas vezes é conhecida, é confundida com a solidão, não é a mesma coisa. Até anotei aqui para falar isso para vocês, já esqueceram. A solitude não é sinônimo de solidão. A solitude é um isolamento voluntário, é se isolar para fazer calar todas as vozes por um período de tempo, para colocar em ordem a nossa mente, para compreender melhor as nossas atitudes, emoções, espiritualidade, e a voz de Deus. Ela nos livra de dependências emocionais e relações vazias e superficiais. Homens como Moisés, Elias, Jesus, eles se isolavam para orar, para ouvir ao Senhor, para estar a sós com Deus. Então, isso foi, essas foram algumas das disciplinas que eu estava revisando, né, nesses dias, para compartilhar com vocês. E se vocês conhecem outras, deixem aí para mim, para que eu possa também continuar aprendendo. Isso é algo que a gente aprende, exercita, tudo ao longo da nossa vida, né? Às vezes tem momentos que você está mais fortalecido para orar, para buscar Deus, para exercer as disciplinas. Às vezes há momentos que a gente já não se sente também com tanta força, sim, para praticar as disciplinas espirituais. Mas quando nós estamos juntos, nós fortalecemos uns aos outros. Por isso que é importante a gente se reunir, para um ajudar o outro. Porque quando um está fraco, um levanta o companheiro que caiu. Um ao outro ajudou o seu companheiro, dizendo: esforça-te. É isso que Deus quer de nós, e é esse o motivo de eu estar compartilhando essa mensagem com vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Foi isso. Fica com Deus.